Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, nós nos achegamos, Senhor. Nós nos rendemos em Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor, pela Tua verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós, em meio a nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra se revela a cada manhã, a cada momento sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque não somos mais escravos do medo. Obrigado, Pai, porque em Ti somos mais que vencedores. Se revela através da Sua palavra, do Seu amor, da Sua verdade. Se revela, Senhor, conosco, Senhor, nesse dia tão especial, nesse dia tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque hoje, Senhor, é a ceia do Senhor e nós podemos ter essa liberdade. Nós podemos ter essa certeza que podemos participar da ceia do Senhor. É uma alegria muito grande quando nós celebramos a ceia do Senhor. Porque nós fazemos isso, Senhor, por amor e em memória do Senhor. Porque, Senhor, tudo na nossa vida vem e vai, tudo passa. Mas as Tuas palavras, Senhor, e esse momento tão maravilhoso e especial que é a ceia do Senhor, jamais passará das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas mentes. Para nós é um privilégio, uma alegria muito grande poder ceiar a ceia do Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Se manifesta a Sua verdade, o Seu amor, o Seu carinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso, nós podemos ouvir a Tua voz, sentir o Teu amor, sentir o toque do Teu amor. Muito obrigado. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Como diz a Tua palavra, Senhor, como diz, Senhor, o salmista, Senhor, Senhor, nós Te louvaremos, nós bendizemos o Teu nome. E para nós um privilégio ceiar e adorar e louvar o Teu santo e poderoso nome. Aleluias, aleluias. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Boa noite, queridos, boa noite, queridas, amadas de Jesus, amados do Pai. Enfim, mais um final de semana, mais um domingo, mais uma ceia do Senhor, a qual nós podemos ceiar, a qual nós podemos celebrar. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vosco e a paz de Deus esteja com você. Que o Espírito Santo transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E para nós é um privilégio muito grande. Eu sempre digo que a ceia do Senhor é um privilégio, é uma alegria, é uma dádiva, é um presente de Deus. Porque quanto entre nós já não pode estar ceando a ceia do Senhor, mas descansa nos braços do Senhor. Mas nós que estamos aqui temos essa alegria, essa dádiva, esse presente de poder participar mais um mês, mais um tempo, mais esse mês. Nós poder participar ceia do Senhor, em memória do Senhor, lembrança de Jesus Cristo, quem Ele é, quem Ele foi, quem Ele continua sendo em nossas vidas, amém? Você que vai estar ceando em casa, eu quero já louvar e dizer a Deus que Deus é bom. Quero agradecer a Deus porque você pode também participar e cear em casa. E aqueles que irão cear com a gente aqui na igreja hoje, continue sendo abençoado, continue sendo maravilhosamente atraído pela presença do Espírito Santo e envolvendo com esse amor ágape, esse amor enorme, esse amor que está, aleluia, dentro de nós e que se manifesta dentro de nós através da presença do Espírito Santo.
Amém, queridos? Continue sendo abençoado. Queridos, quero compartilhar um texto, uma palavra profética, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se mover, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas e poderosas sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que se você der liberdade ao Espírito Santo, aí mesmo na sua casa você será envolvido pela glória de Deus. E o Espírito Santo irá, aleluia, se manifestar os dons que Ele tem reservado para você, meu querido. Eu quero estar falando sobre um assunto, eu gostaria que você abrisse no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel 47, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, glória a Deus, e o versículo de número 3, glória a Deus, Ezequiel 47 e o versículo de número 3. Eu quero já deixar um esboço, um versículo, quero deixar frisado essa palavra para que nós possamos receber mais de Deus essa semana que está por vir sobre as nossas vidas. Eu quero falar sobre intimidade profunda com Deus, intimidade profunda com Deus. Eu quero falar sobre esse assunto e nada mais, nada menos que o profeta Ezequiel, para nos inspirar, para nos animar com a sua revelação, com a revelação de Deus, com a intimidade que Ezequiel tinha com o Senhor. E Ezequiel 47, o versículo 3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Versículo 4, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, a qual me davam pelos ombros, que eu podia, olha que coisa interessante, versículo 5, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Mais uma vez eu quero deixar frisado o versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar, a qual eu não podia passar. Aleluias. Queridos amados irmãos, quero falar acerca de intimidade profunda com Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e entendemos o que significa relacionamento, o que significa intimidade profunda. Existem 2 tipos de relacionamento. Existe aquele relacionamento que é um relacionamento meio que de distância. Existe um relacionamento que muitas das vezes é aquele relacionamento onde nós não temos liberdade. Mas existe um relacionamento profundo. E eu quero falar de relacionamento profundo entre eu e você com Deus. Olha que coisa interessante, que coisa profética. Quando nós entendemos e vemos a história aqui do capítulo, em Ezequiel capítulo 47, e o versículo 3 até o 5, nós deparamos que a fala acerca de uma visão, de uma palavra profética, de um relacionamento que Ezequiel teve com Deus. Mas para que você entenda e compreenda, eu preciso falar para você, eu preciso explicar para você quem era Ezequiel. Tão certo é você entender, ouvir falar de alguém, mas você conhecer aquela pessoa. Também que se você encontrar no livro no livro de Ezequiel, capítulo 1, você vai ver a história
a aleluia do profeta Ezequiel. Ezequiel, quem era esse homem que tinha tanto relacionamento com Deus, tão profundo com Deus, a ponto de Deus se revelar coisas proféticas, coisas tremendas e maravilhosas, que alguns outros profetas do Velho Testamento não foram incumbidos a receber essa dádiva e esse relacionamento e essas revelações de Deus. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, a Bíblia vai nos dizer que quando Deus chama Ezequiel, e a Bíblia vai falar do seu pai, vai falar acerca da família, da origem de Ezequiel, no capítulo 1, e a Bíblia vai nos dizer que o pai de Ezequiel era um sacerdote, ou seja, Ezequiel não era simplesmente um jovem, um rapaz, um moço qualquer. Ezequiel era filho de um sacerdote, ou seja, como de um pastor nos dias de hoje. É por isso que a Bíblia nos ensina e nos diz para que nós ensinamos nossos filhos para que andem no caminho do Senhor, para que eles não se percam, aleluia, quando eles estiverem andando sozinhos, caminhando sozinhos. É muito importante nós ensinar os nossos filhos, pregar os nossos filhos, orar com nossos filhos, para que os nossos filhos, se um dia, em alguma circunstância da sua vida, que os nossos filhos tiverem que passar por algumas situações nas suas vidas, eles vão estar lavados, remidos, revestidos da palavra de Deus, vão estar alicerçados na palavra de Deus. A palavra Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus, Deus forte, Deus presente, Deus que se revela, Deus que está na vida daquela pessoa. Observe, meu querido, meu amado, que quando Deus vem agora falar com o profeta Ezequiel, ele chama o profeta Ezequiel, chama Ezequiel para um relacionamento, para algo profundo. E eu já tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Deus está chamando eu e você para um íntimo, para algo profundo, algo profético nesse tempo. Deus conta comigo e com você. Eu já vi pessoas dizer, eu já vi várias pessoas, até eu já disse isso no decorrer da minha caminhada, dizendo que Deus não precisa do homem, Deus não precisa de mim, de você para nada, mas isso não é uma verdade. Deus conta comigo e com você, por isso que diz lá no livro de Isaías capítulo 6, Deus fala, quem enviarei, quem eu enviarei? Isaías diz, envia a mim, ou seja, Deus estava procurando de alguém que pudesse ser enviado para pregar a palavra, anunciar o evangelho a toda a terra. Também nós vamos ver Deus, aleluia, falando no livro, aleluia, no Novo Testamento, acerca ali do tanque da mulher samaritana, que Deus estava à procura dos verdadeiros adoradores. Então Deus está à procura de pessoas que Ele possa enviar para pregar a palavra, anunciar, louvar o nome santo do Senhor. Deus está à procura de levitas que não tenham medo de caminhar um pouquinho mais. Deus está à procura de verdadeiros levitas que se entreguem a Cristo Jesus, que se entreguem à obra missionária, que se entregue de corpo e alma em espírito para louvar e bendizer o Senhor nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos, aleluia, deste mundo. Deus procura os verdadeiros adoradores. Então quando nós o entendemos e olhamos e Deus chama esse profeta, Ele não chama um homem qualquer, Ele chama, aleluia, um homem que já foi ensinado desde criança, um homem que já foi tendo relacionamento desde criança com Deus, tendo um relacionamento porque o seu pai, ele ensinava, sendo sacerdote, ensinava a importância de se relacionar com Deus, de ter uma intimidade com Deus, de falar com Deus. E todavia agora esse profeta agora é chamado para Deus. Mas quem que é o profeta Ezequiel? Quem que era o profeta Ezequiel? Que tanta intimidade que esse homem tinha com Deus. Eu vejo no capítulo 47, mas também no capítulo 37, no livro de Ezequiel, quando Deus já começa a se revelar a Ezequiel, e ali no capítulo 37, Deus também, aleluia, fala algo profético, algo tremendo, e leva o profeta Ezequiel em espírito. Eu entendo uma coisa, irmãos, para que Ezequiel seja tomado em espírito, Ezequiel precisa estar fazendo duas coisas, ou seja, a primeira coisa, Ezequiel deveria estar, aleluia, na presença de Deus, orando, buscando a face do Senhor, meditando a palavra do Senhor. Então eu entendo uma coisa, meu querido, meu amado, ninguém recebe uma revelação de Deus profética, ninguém tem intimidade com Deus, aleluia, que esteja em outro lugar, que esteja fazendo outras coisas. Para nós receber essa dádiva, para nós receber a revelação de Deus profética nas nossas vidas, precisamos estar diariamente se relacionando com Deus. Como? De que forma, pastor? Se relacionando com Deus em oração, se relacionar com Deus na sua palavra, se relacionar com Deus nas suas boas obras que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para que nós fazemos. Então quando eu vejo e entendo o profeta Ezequiel recebendo
recebendo de Deus as revelações. No capítulo 37, no livro de Ezequiel, a Bíblia vai nos dizer que quando Deus vai falar ali com Ezequiel, leva Ezequiel em espírito e leva Ezequiel ao vale dos ossos secos. O vale dos ossos secos representa nos dias de hoje que nós estamos vivendo um tempo de treva, um tempo de escuridão, um tempo de medo, um tempo de aflição, um tempo de dor, um tempo de perca e todas as outras coisas mais. Deus pega o profeta Ezequiel, leva o profeta Ezequiel sobre esse vale e Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel e faz uma pergunta para mim e para você nessa noite. Deus pergunta para mim e para você da mesma forma que perguntou o profeta Ezequiel: pode ter vida sobre esses ossos secos, sobre o vale desses ossos secos? Deus está perguntando para mim e para você nessa noite. Deus está perguntando para mim e para você no dia de hoje agora: pode haver vida e cessar essa morte, essa epidemia, essa peste, esse sofrimento que está acontecendo agora no Brasil e também no mundo? Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você nessa noite. E o profeta Ezequiel, quando Deus pergunta para ele: pode haver vida sobre esse vale seco, esse vale de ossos secos? O profeta Ezequiel responde que é jogar uma responsabilidade diante de Deus, porque todavia Deus é Deus e ele, se ele quiser, ele faz. Se Deus não quiser, ele não faz. O profeta Ezequiel diz assim: o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. E Deus diz assim: eu sei, mas eu estou perguntando para você. Pode, Ezequiel? Eu imagino Ezequiel dizendo assim: pode sim, se o Senhor quiser, pode. Mas Deus diz assim: pode, mas eu quero te usar. Deus fala para o profeta Ezequiel: mas eu quero usar você. Eu sei que eu posso, mas eu quero mostrar para você, quero mostrar para a minha igreja, eu quero mostrar para os meus filhos que todo o poder está sobre a vida das palavras declaradas. Naquele momento Deus diz assim: profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Ezequiel estende a mão sobre aqueles ossos secos naquele vale e começa a profetizar vida, vida, vida. O profeta Ezequiel começa a declarar vida sobre aquele lugar. Aqueles ossos secos começam a tomar forma, nervos começam, aleluias, a se mover, a dar existência novamente naqueles corpos. As peças, os ossos começam a se juntar novamente, a carne começa a voltar sobre aquele corpo, sobre aqueles ossos secos. Eu declaro em nome de Jesus nessa noite: se eu e você nesse tempo agora começar a profetizar, Deus pergunta para mim e para você, para que nós profetize. É o tempo de profetizar, é o tempo de declarar em nome de Jesus que só o Senhor é Deus e Ele é o Deus dos ossos secos. Deus é o Deus que opera no meio dos vales. Deus é Deus que opera no meio da morte. Deus é Deus que opera no meio da enfermidade. Deus é Deus que opera no meio da peste. Deus é Deus que opera no meio, aleluias, das crises, aleluias, financeiras no mundo. Deus é Deus que opera no meio daqueles que estão aprisionados, contrito, acorrentado. Deus é o Deus de liberdade. Deus é o Deus que livra. Deus é Deus que liberta o seu povo do cativo. Aleluia. Deus leva o profeta Ezequiel a uma intimidade profunda, porque ele estava numa intimidade profunda. Ninguém recebe, aleluia, uma palavra de Deus, ninguém vai sentir a presença de Deus conectado às coisas deste mundo. Ninguém vai receber e ouvir a voz de Deus, está cheio de vontade de louvar a Deus, de estar cultuando a Deus, de ler a sua palavra, estando conectado com as coisas deste mundo, perdendo tempo com as coisas deste mundo. Ezequiel, desde criança, tinha um relacionamento com Deus. Ezequiel, desde a sua adolescência, tinha uma intimidade com Deus. Queridos amados, eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda que Deus nessa noite quer que eu e você se relacione com Ele mais profundo. O profeta Ezequiel, Deus, quando eu e você temos uma intimidade profunda com o Senhor, quando eu e você temos uma intimidade profunda com Deus, Deus se revela e traz para nós, aleluia, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu e penetrou no coração do homem. Deus revela, Deus mostra para nós isso, as coisas que ninguém, aleluia, nesse mundo ouviu e viu, e chegou ao seu coração. Esse relacionamento que o profeta Ezequiel tinha, esse relacionamento profundo que o profeta Ezequiel tinha com Deus.
Observe, meu querido, meu amado, observe, minha igreja, que o relacionamento gera coisas profundas. O relacionamento gera revelações proféticas e profundas sobre a nossa vida e restaura a nossa fé, restaura a nossa alegria, restaura a nossa visão, restaura a nossa vida espiritual. Observe, meu querido, meu amado, que quando nós olhamos e entendemos a palavra de Deus, e Deus nos chamando para algo mais fundo e proféticos e mais profundo em cerca de vida espiritual com Deus. Aqui no capítulo 7, Deus se revela novamente ao profeta Ezequiel. Só que aqui agora Deus, aleluias, mostra coisas profundas, mostra o trono de Deus. Se você ver, meu querido, meu amado, no livro, no capítulo 47 de Ezequiel, e os últimos versículos, você vai ver ali Deus se revelando, você vai ver ali a palavra de Deus revelando que, aleluias, as águas que o profeta está tendo, vem do trono de Deus. Eu quero dar um exemplo para você acerca de intimidade com Deus. Nós vemos alguns homens que tiveram essa intimidade que o profeta Ezequiel teve. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo, e no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia vai nos dizer que ali Paulo tem também uma intimidade profunda com Deus. Paulo era um homem de intimidade, Paulo era um homem de intimidade com a palavra, Paulo era um homem de intimidade com a oração. Paulo era um homem de intimidade com o id que Cristo, o id que o Senhor o chamou. Quando Paulo tem uma intimidade, e a intimidade que Paulo teve com Cristo, não foi, meu querido, meu amado, aleluia, na sua conversão, foi bem na sua conversão, ou seja, quando Jesus chamou ele caiu do cavalo, ele viu uma luz, ali no livro de Atos capítulo 9, Paulo tem um encontro profundo com Jesus, ele tem um encontro profundo com Jesus, e Paulo cai, porque veio uma luz muito, muito poderosa, porque o brilho do Espírito Santo, o brilho de Jesus nas nossas vidas é profundo, é maior do que o sol que brilha no dia de verão. E quando Paulo ali tem um encontro, um verdadeiro encontro com Cristo pelo caminho de Damasco, ele cai do cavalo, ele cai ali e fica naquele momento sem enxergar nada, porque ele não enxergou mais nada das coisas do mundo, ele não enxergou mais nada das coisas da carne, ele não enxergou mais nada das coisas que faziam com que ele se desviasse da presença de Cristo. Naquele momento Paulo fica cego para o mundo, mas abre a sua visão espiritual. Paulo abre a sua mente, abre a sua visão espiritual, e Jesus, aleluia, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Porque naquele momento Paulo passa, naquele momento é profético, porque Saulo agora passa de ser perseguidor para ser agora um seguidor de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Quando nós, meu querido, entendemos e nós ficamos cegos para as coisas do mundo, nós ficamos cegos para essas coisas que nos afastam de Deus, nós, aleluias, ficamos cegos para essas coisas e abrimos nossas mentes, abrimos nossos olhos espiritual, para que nós venhamos a ter mais agora compromisso, verdade, desejo e ansiar pela presença de Jesus. Ei, que labaste de benegai. Olha aqui, meu querido, meu amado, quero que você entenda de Calavashobia, que você entenda essa palavra profética. Deus está nos chamando. Jesus quer que nesse tempo nós venhamos mergulhar em águas mais profundas e proféticas. Profetizar nesse tempo. Não é tempo de nós nos desanimar, não é tempo de nós parar, não é tempo de nós viver um evangelho de medo, um evangelho de perseguição, aflição e de medo, e achar que isso é maior e mais poderoso do que a presença de Deus em nós. Irmão, se você for ver de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que todos aqueles que andavam com Deus, todos aqueles que seguiam Jesus, passaram por momentos de perseguições, momentos de peste, momentos de enfermidade, momentos de crise financeira, mas nunca foi abalada a sua crença, a sua disposição de viver o evangelho de Jesus. Ei, meu querido, Deus está nos chamando para coisas proféticas. Paulo tem uma visão no livro de Atos capítulo 12. Paulo tem uma visão profética, e Paulo recebe essa visão. E ele tem uma visão no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Ele tem essa visão profética
no livro de 2 Coríntios capítulo 12, ele vai e vê aquilo que ninguém viu. Ele vê, aleluias, ele vê o paraíso. E quem que vive no paraíso? A presença de Deus. Ele viu, se ele estava no paraíso, ele viu o Senhor Jesus. E ele viu coisas lindas, coisas poderosas. Ele recebeu revelação de Jesus. Ele recebeu revelação de Deus. E ele naquele momento ele diz, olha, o que eu vi é lindo, o que eu vi é maravilhoso, o que eu vi é profético. Vocês que estão na carne, vocês que estão vivendo conectado com as coisas do mundo, vocês que estão aí parados, não vão compreender, não vão entender o que eu vi. Mas eu vi coisas lindas, proféticas, maravilhosas, que não é nefável, não sou digno de contar, não posso contar porque vocês não vão compreender, mas o que eu vi é coisa fantástica, é coisa poderosa. Paulo tem uma revelação, Paulo tem uma visão, porque estava no relacionamento. Você vai ver depois que Paulo ora por 3 vezes, para que aquele espinho se afaste sobre ele. Só ora, só tem revelação, só tem intimidade com Deus, aqueles que se aprofundam em conhecer a Deus, em conhecer a palavra de Deus. Tempo de relacionamento, intimidade profunda com Deus, intimidade profunda com Deus, se revela coisas íntimas, coisas profundas. Deus tem algo íntimo dele para ser revelado na sua vida, para ser revelado na minha vida, mas eu e você precisamos ir um pouquinho mais profundo, andar um pouco mais, fazer um pouco mais, se esforçar para estar na presença de Jesus. Oh glória, oh glória. Deus quer que eu e você se aprofunde na sua presença. O profeta Ezequiel revela a nós essa intimidade. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, também, queridos, também, queridas, aleluia, Paulo tendo essa intimidade profunda com Deus. Nós vemos também no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55, nós vemos também um homem chamado Estevão, irmão. A Bíblia fala dos discípulos de Jesus, os 12, Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu, fala de todos eles, mas essa intimidade profunda que Estevão teve com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que quando ele estava sendo apredejado, quando ele estava sendo humilhado, quando ele estava sendo perseguido, Estevão se revelava, aleluias, em intimidade com Deus, intimidade com o Senhor Jesus. No livro de Atos capítulo 7, versículo 5, a Bíblia diz que quando ele estava sendo apredejado, estava acontecendo tudo aquilo no mundo, estava acontecendo tudo aquilo lá em Jerusalém, estava acontecendo tudo aquilo, aquela perseguição, aquela coisa de louco, aquela coisa de doido. Ele estava ali orando e falando com Deus, e Deus se revela. Estevão viu a glória de Deus, ele viu a glória de Deus, o céu se abriu e ele viu Jesus à direita de Deus. Ele conseguiu ter essa intimidade e Jesus mostrou a glória. Jesus mostrou onde Jesus estava e aonde ele ia estar com Cristo ao lado de Deus. Irmãos, nós vemos na palavra do Senhor os homens e mulheres que tiveram ali perseguições, problemas, se revelando quanto mais intimidade. Irmãos, não é tempo de eu e você em tudo isso ficar estacionado, ficar parado, mas é tempo de eu e você se levantar para ter revelação de Deus, para receber algo de Deus, aquilo que o homem, o governo, o presidente, a medicina, o homem não tem resposta, mas eu e você, se nós fazer como o profeta Ezequiel, mergulhar mais profundo, ir mais profundo, buscar a presença de Deus, ter uma intimidade profunda com Deus, nós iremos receber revelações de Deus para anunciar a todo mundo. Estevão recebeu uma revelação, ele viu aquilo que ninguém viu, ele viu Jesus à direita de Deus Pai. Ele viu Jesus à direita de Deus Pai. Nós vemos a palavra profética se revelando.
Nós vemos a palavra profética se revelando. Quando eu e você precisamos entender, e eu e você precisamos compreender que esse é o tempo de nós ir para as águas mais profundas. E quando nós vemos aqui Ezequiel, ele depara agora sobre essas águas. Deus leva ele a entender e compreender que essa água que fluía, essa água que saía, aleluias, da presença do trono de Deus, iria inundar todos, iria inundar, iria trazer vida, iria trazer salvação, iria trazer libertação a todos que estavam ali presos no cativo. Deus está dizendo para mim e para você que Deus quer dar revelação. Deus está nos dando autoridade hoje para nós profetizar como Ezequiel, para que vidas venham ser transformadas, para que vidas venham ser curadas, para que haja transformação, para que haja abundância, para que haja em nome de Jesus mudança no mundo. Ei, transformação. E ele contempla e vê ali, irmão, aleluia, esse rio saindo. E ele começa a deparar, queridos, que esse rio está sobre a sua canela. Essas águas que vinham estavam sobre o seu calcanhar. Só que de repente, meu querido, meu amado, quando a água está no nosso calcanhar, não é necessário nós estacionar, não é necessário nós, aleluia, não querer se afundar mais, não é necessário, é necessário, queridos, que nós venha ter mais desejo de que essa água venha aumentar sobre a nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. Queridos, essa água que jorra do trono de Deus, essa água que se revela, essa água que vem do santuário, no versículo, em Ezequiel 47, e o versículo de número 12, diz que essa água vem do trono, vem do santuário de Deus. E querido, a palavra do Senhor se revela acerca das águas. Quando você vê, meu querido, meu amado, nos Salmos, quando você vê nos Salmos 42, você vê algo profético. E diz assim no Salmos 42, como a coça anseia, como a coça brama pelas correntes das águas. No Salmos 41, diz assim que nós somos, aleluia, como planta. Olha que coisa interessante, primeiro vai dizer no livro de Salmo, capítulo 1, que aquele que medita, aquele que está alicerçado na palavra de Deus, é como, meu querido, uma planta, uma árvore plantada junto ao ribeiro. E que o ribeiro, Ezequiel está dizendo que o ribeiro, a água que vem do trono de Deus. Jesus disse para aquela mulher samaritana: eu sou a água viva, eu sou a água. Essa água profunda, a presença do Espírito Santo tem que transbordar. É como Davi diz: olha, Senhor, transborda sobre mim o seu cálice, transborda sobre mim, sobre mim, Senhor, a tua presença, que o meu cálice transborde. Ezequiel está tendo essa revelação profética. Ezequiel está tendo essa revelação agora, que essa água que flui do santuário, essa água que flui do trono de Deus, vai começar a inundar, vai chegar no rio, vai chegar nas águas aonde não, no rio morto, vai chegar no lugar onde não tem vida, vai produzir vida, vai chegar no lugar onde tem fome, vai ter abastança, vai chegar no lugar, essa água vindo do trono de Deus, aonde tem enfermidade, aonde tem peste, vai produzir vida, e vida em abundância. É isso que Deus está dizendo. É isso que o profeta está vendo. Deus permitiu para que ele visse que essa água que vem do trono de Deus, por onde ela passa, ela transforma. Por onde ela passa, ela muda. Nós precisamos ter essa mudança. Já estamos quantos anos na presença de Deus? Não precisamos mais ser mais criança, precisamos ser mais maduro espiritual, precisamos ser mais crente, irmãos, precisamos ser mais fiel a Deus, precisamos ter mais desejo das coisas de Deus, precisamos renunciar muitas coisas nossas para absorver e viver as coisas de Deus. E ele começa agora a ter uma revelação que a água agora está sobre o seu calcanhar, mas de repente essas águas agora já estão sobre o joelho, daqui a pouco essas águas agora já estão sobre a lombar, mas daqui a pouco ele diz
Mas antes dele dizer que as águas já não estavam dando mais pé, ele começa a dizer que quanto mais nós vamos buscando, quanto mais nós estamos com Deus, mais vai aumentando as águas, a presença de Deus. Queridos, tem pessoas que se batizaram, tem pessoas que estão na igreja há tantos anos e dizem: eu não sinto nada, eu não recebo nada. São pessoas que não se envolvem com as coisas de Deus, são pessoas que não querem receber as coisas de Deus, são pessoas que não querem renunciar o seu eu, a si mesmo. É por isso que as águas continuam somente no calcanhar. É por isso que passam anos e anos, muitas pessoas vivem um evangelho de calcanhar, o evangelho raso, o evangelho limitado, o evangelho pequeno, o evangelho sem poder, sem manifestação, sem revelação da presença do Espírito Santo. Quanto mais você anseia, quanto mais você está perto de Deus, quanto mais você faz a vontade de Deus, essas águas, que é a presença de Deus, as revelações de Deus, começam a subir sobre nós. E o profeta Ezequiel agora está dizendo que essas águas agora já não estão mais sobre os seus calcanhares, mas já estão no seu joelho. Ele estava dizendo que essas águas não estão mais no seu joelho, agora estão na sua lombar. E depois ele vai dizendo: agora, essas águas agora estão tão profundas sobre a minha vida, eu estou tão dependente dessas águas, que agora ela me leva para onde ela quer. Agora eu preciso, para atravessar esse rio, precisa ser a nado. A glória de Deus, a presença de Deus, a intimidade profunda com Deus. Ezequiel está falando acerca de intimidade. Meu querido, meu amado, nós não podemos ter aquela intimidade com Deus que é a oração somente do Pai Nosso. Orar na hora de dormir, orar quando Deus abriu uma porta, orar quando Deus cessou a epidemia, dizer: agora eu vou fazer, agora eu vou voltar a fazer. Não. Intimidade com Deus, aleluia, é você ter intimidade com Deus na escassez, na epidemia, no Covid-19, não importa, meu querido. A intimidade com Deus não é para muitos, é para poucos, porque são poucos que querem ter relacionamento, são poucos que querem receber as revelações de Deus. Muitos querem receber as bênçãos de Deus, mas ninguém quer receber, aleluia, a intimidade de Deus. Ninguém quer ter intimidade com Deus. Não é tempo somente de nós receber as bênçãos de Deus, é tempo de nós querer se relacionar com Deus mais profundo nesse tempo que estamos vivendo. Deus nos chama para algo profundo. Deus nos chama para coisas mais proféticas, para que nós venhamos submergir, se aprofundar, para que haja transformação, para que haja mudança no mundo. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos se aprofundar com Deus. Quando nós temos intimidade, quando nós saímos das águas que estão no calcanhar e ficamos totalmente dependentes das águas e temos que atravessar o rio a nado, meu querido, as revelações de Deus e as coisas de Deus acontecem. Quando nós estamos alicerçados, quando nós estamos, como diz o salmista no Salmos 1, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós determinamos que agora, como Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Quando nós agora entendemos que isso, Cristo vive em nós, nós não vamos recusar o chamado, nós não vamos recusar aquilo que Deus tem para nós, nós não vamos recusar estar na presença de Deus. Nós vamos sim, irmão, nem que seja por um momento, ter que se esforçar a orar, nem que seja por um momento, ter que se esforçar a ler a Bíblia, nem que seja por um momento, ter que se esforçar a fazer a obra de Deus, mas nós vamos estar conectados em Deus. Mesmo que custe a nossa vida, o nosso tempo, o nosso eu, nós vamos querer se aprofundar nessas águas profundas. Ezequiel agora revela, ele tem uma palavra profética, e ele vê que agora, aleluias, não podia mais atravessar porque as águas eram profundas. Ele experimentou, ele poderia, meu querido, meu amado, e infelizmente acontece isso nos dias de hoje. Muitos cristãos, infelizmente, começam com a água no calcanhar, que é a presença de Deus, o relacionamento só no calcanhar, mas daqui a pouco ela entende, ela vai buscar, e ela começa a buscar, ela começa a se entregar, ela começa a se anegar a si mesmo, ela começa a se envolver com Jesus, ela começa a se envolver com as coisas de Deus, com o ID de Deus, e ela começa a sentir que agora a água já, a presença
presença de Deus já está sobre o joelho. E ela começa mais ainda. E ela observa que agora as águas estão no lombar. Mas infelizmente agora, quando ela começa a olhar para as coisas, para as dificuldades, para os problemas, para o dia a dia, e se afasta da verdade de Deus, da palavra de Deus, ela estaciona com a presença de Deus somente no lombar. Somente no lombar, e não quer mais buscar essa presença profunda, não quer mais se envolver com as coisas, com o ídolo de Deus profundo, com a casa de Deus profundo, com o ministério profundo, com aquilo que Deus colocou e designou a ela fazer profundo. Ela começa, aleluia, a ficar estacionada, parada. E o profeta agora vem nos dizendo que ele agora observa, ele sente, ele entendeu que agora, aleluia, a presença do Senhor, aleluia, já não é mais sobre as canelas, não é mais sobre o calcanhar, não é sobre o joelho, nem a lombar, mas agora é profundo. Profundo. Deus está nos chamando para o profundo. Deus está nos chamando para o secreto. Deus está nos chamando para as coisas novas. E para nós experimentar as coisas novas de Deus, precisamos se aprofundar com as coisas de Deus. Para nós, aleluia, receber mais de Deus, para que Deus nos use mais sobre tudo isso que está acontecendo, para que Deus use mais eu e você na vida do vizinho, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos familiares, na igreja, no ministério, onde for, eu e você precisamos se aprofundar mais nas coisas de Deus. Precisamos fazer que nem Ezequiel, não ficar somente com as águas, que é a presença de Deus somente pelos tornozelos, mas ficar totalmente dependente dessas águas profundas de Deus. No chamado profundo de Deus. Queridos, eu creio que o Senhor está se revelando. E como diz aqui no Salmos 42 e o versículo 1, assim como a corça anseia pelas águas profundas, assim como a corça anseia, ela deseja, assim como a corça, ela blama pelas águas correntes. Ou seja, a corça, a história da corça, desse animal, é que ela quer ir profundo, ela quer ir nos lugares mais longe para pegar as águas mais puras. Você precisa um pouquinho mais longe para receber mais de Deus. Você precisa se aprofundar. Pastor, mas aqui em casa, pega a chave da igreja, vem orar na igreja. Pastor, mas é epidemia, pastor, eu não vou orar na igreja, eu não quero me envolver com nada da igreja, porque 5, 6 pessoas, muitas pessoas envolvidas, e eu estou com medo de pegar o vírus, estou com medo de pegar essa doença. Mas pega a chave e se envolva sozinho. Venha tirar um pouco do secreto, venha se envolver aqui na igreja no secreto, venha falar com Deus no secreto. Se ela não está conseguindo em casa, chame mais um irmão, chame mais uma irmã e faz em 2. Pega alguém da sua casa, sua família, fala assim: olha, eu sei que aqui em casa nós estamos orando, eu sei que em casa nós estamos fazendo, eu sei que estamos fazendo, não estamos desviados, não estamos afastados da presença de Deus, mas faz um pouquinho mais, vai um pouquinho, faça uma coisa nova. Pare, meu querido, meu amado, para minha irmã, para meu irmão, de ficar nesse tempo. Já estamos indo para 4 meses e fazer as mesmas coisas dentro de casa, o mesmo relacionamento dentro de casa, as mesmas coisas dentro de casa, só mesmice dentro de casa. Faça as coisas mais profundas. Ei, meu irmão, se você tem carro, minha irmã, pega então o carro, vai você, o teu esposo, a tua esposa, vai você, o teu irmão, a tua filha, pega o carro, então vá para o monte, ora lá no monte, esteja um tempo com o Senhor no secreto, esteja um tempo com o Senhor lá longe de tudo isso. Vá lá, meu querido, lá não tem ninguém, lá não tem epidemia, lá não tem vírus, não tem nada, mas faça alguma coisa nova, se aprofunda um pouco mais, faça um pouco mais nesse tempo, meu querido. Jesus está voltando, e Ele não quer encontrar uma noiva, uma igreja que esteja adormecida, uma igreja parada, uma igreja afastada da presença de Deus espiritualmente, não somente fisicamente à vista, mas Deus quer uma igreja que esteja transbordando do azeite da presença de Deus nesse tempo agora. A maior dificuldade, aleluia, não é, meu querido, meu amado, Deus vem buscar a sua igreja por causa da salvação, porque Jesus disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas Jesus vem buscar uma igreja, encontrar uma igreja sem azeite, sem a presença do Espírito, sem a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim como a corça anseia pelas águas profundas, assim como a corça anseia pelas águas profundas. É o tempo de nós buscar
É o tempo de nós ter um relacionamento profundo como Estevão teve e viu a glória de Deus. E viu Jesus à direita do Deus Pai. É tempo de nós se aprofundar nas águas profundas, na presença de Deus, para produzir, como diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 7, que as águas que vêm do santuário, da presença de Deus, produzirão vida. Aonde chegará no Mar Morto, o Mar Morto terá vida, vai ter peixe. Aonde chega a presença de Deus, aonde nós colocar a planta dos pés e nós declarar, vai produzir vida, porque estamos cheios da presença, de intimidade com Deus. Deus estava dizendo que essas águas que fluem do trono dele chegarão no Rio Morto e ali terá peixes, muitos peixes de várias espécies. Chegará na terra seca, onde não nascia mais planta, onde não tinha mais alimento, as águas profundas, essas águas de Deus, a presença de Deus, essa água que flui do trono de Deus, chegará sobre essas terras secas, e essas terras produzirão vida. As árvores vão ter vida novamente. As árvores que não davam fruto vão voltar a dar fruto. Deus está falando de libertação. Deus está falando daqueles que estão parados, que aqueles que estão estacionados como uma árvore em terra seca. Deus quer que você venha ser inundado por essas águas que vêm do trono de Deus, para que você volte a dar fruto, para que você volte a dar fruto. Aleluias nesse tempo. Produzir fruto, vida. Produzir fruto e vida, porque a água que vem do santuário, a água que vem da presença de Deus, produz vida. E vida em abundância. É o tempo de nós se aprofundar. A água que vem do trono de Deus. E aleluia, eu encerro esse texto, eu encerro essa mensagem dizendo, aleluia, mais uma vez para mim e para você, intimidade profunda com Deus. Intimidade profunda com Deus, aleluia, nos levará a coisas profundas, coisas proféticas, transformação, mudança, coisas novas, como foi em Ezequiel 37, sobre o vale dos ossos secos, ele profetizou e houve vida, houve transformação, mudou aquela atmosfera, aonde era um vale de ossos seco, agora é um vale de coisas novas, de fruto, de vida, de alegria, de paz, da presença, da glória de Deus. Quando eu e você entendemos isso, que nós entendemos que é o tempo de nós viver um relacionamento, intimidade com Deus, veremos a presença de Deus, manifestaremos a presença de Deus neste mundo. E eu encerro dizendo, se aprofunde na presença de Deus, faça como o profeta Ezequiel, que revelou, que entendeu, que se revelou, aleluia, aquilo que Deus entregou para ele. E eu encerro com esse versículo, para que nós façamos a leitura da ceia. E o versículo, Ezequiel 47, o versículo 12 diz assim, e junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores, que dará fruto, aonde a água vem, aonde a presença de Deus está. E como diz no Salmo capítulo 1, aquele que está na lei do Senhor, aquele que medita a lei do Senhor, aquele que profetiza a palavra de Deus, aquele que vive a palavra de Deus, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e no tempo e na estação certa dará o seu fruto. E aqui no livro de Ezequiel 47 e o versículo 12 está dizendo, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer, não cairá a sua folha, nem cairá fruto na sua... Olha que coisa interessante, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Quer produzir fruto? Quer ser uma pessoa próspera? Quer ser uma pessoa abençoada? Quer abençoar outras pessoas? Seja uma pessoa de intimidade profunda. Receba dessas águas. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, eu não consigo ajudar o meu próximo, eu não consigo fazer nada na igreja, eu não consigo se envolver, eu não consigo obedecer, eu não consigo ser submisso, eu não consigo receber a palavra de Deus, eu não consigo receber uma ordem, eu não consigo fazer nada, eu não consigo. Deixa eu dizer para você, meu amado, quando você está cheio dessas águas que vêm do santuário, quando você recebe dessas águas e você está cheio dessa água, você começa a produzir fruto. Você começa a dar fruto.
Você começa a dar fruto porque você está cheio, você está junto às águas que vêm do trono de Deus, e esse ribeiro, como diz o Salmo 1, você está no lugar certo, fazendo as coisas certas, você vai produzir fruto. E ela termina dizendo: o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos. Deus está falando que você vai produzir novos frutos depois de tudo isso, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Meu Deus, você está recebendo dessas águas que veio do santuário, que vem do trono de Deus, sobre a sua vida. Você recebeu dessa água agora. Você está recebendo dessa água, você já recebeu, você está sendo transbordado, porque você está indo como Ezequiel, águas mais profundas, águas mais profundas. Então você está nas águas profundas. E Deus se revela aqui no versículo final. Ele diz assim: pois você servirá de alimento para aqueles que estão com fome. Seja um abençoador. Deus te chamou para você alimentar muitas pessoas com a palavra, alimentar muitas pessoas com as suas primícias, alimentar muitas pessoas com a semente que Deus colocou nas suas mãos. E Deus termina dizendo assim: e você será também remédio para os doentes. Eu libero uma palavra em nome de Jesus, que a partir de hoje nós seremos folhas para alimentar, seremos frutos para alimentar pessoas famintas, pessoas presas, cativas, pessoas aprisionadas. Nós declararemos libertação e seremos um instrumento de Deus para alimentar milhares e milhões de pessoas. E nós também seremos remédio para aqueles que estão doentes. Começamos a profetizar, começamos a declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, pois você é remédio e você é alimento. Aleluias, neste mundo, nas mãos do Senhor. Amém, meu querido? Eu gostaria de já... Você recebe essa palavra, lambando, você recebe, tome posse, receba essa palavra, declare isso. Lembre disso, que essa semana você é alimento e também remédio na vida de pessoas. Porque sobre você flui as águas vindo do santuário, vindo do trono de Deus. Você é uma árvore plantada ao ribeiro, junto ao ribeiro, meio ao ribeiro, junto ao ribeiro. E no tempo certo, você dará fruto, dará o seu fruto. Deus está dizendo que o tempo é agora. O tempo é agora e Deus te chama para agora, para que você comece a produzir esses frutos. Amém, queridos? Eu gostaria de estar falando já, fazendo o momento da ceia. Vamos fazer o momento da ceia do Senhor. Glória a Deus. Que diz lá, abra comigo, você que está em casa com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, abençoados de Jesus, essa família linda, maravilhosa que o Senhor te deu. Eu digo assim, que Deus é tão bom que Ele me deu uma família linda, maravilhosa. E Deus também te deu uma família linda, maravilhosa. Você está contente com isso? Você recebe isso? Que você tem uma família linda, maravilhosa? Que você é lindo do Pai? Você recebe isso? Você é uma bênção. A sua casa é uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos fazer aqui. Eu gostaria que você abrisse comigo. Aqui, você que está aí, pegue já o seu copinho na mão, o seu suco. Você que já preparou a sua ceia. Pegue aí o seu pão com a sua família, com o seu esposo, com seus filhos. Pegue aí um pedacinho de pão. Pegue aí também, aleluias, o seu suco, amém? Ou o seu cálice pequenininho de vinho. E diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 23. Vamos cear agora em família, você aí no seu lar e nós aqui na igreja. Que diz assim, aleluias, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite quem foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comer isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice do Senhor, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano Deus e eterno Jesus, Pai Celestial, em nome de Jesus, quero colocar cada lar, cada família, cada casa nessa noite, nesse dia de hoje. Senhor, estamos aqui para participar da ceia do Senhor, os irmãos em casa, e eu me alegro e louvo o Teu nome porque a última ceia do Senhor foi numa casa. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que essa família que está ceando agora, essa família que estão em comunhão e ceando, fazendo isso em memória do Senhor, se examinando, orando, confessando, declarando, aleluias, e recebendo o amor e a graça e a salvação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora nos perdoe de todo pecado, de toda injúria, de toda mentira, de toda acusação. Eu declaro em nome de Jesus que nós somos livres e libertos em Cristo Jesus. Eu declaro que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu declaro em nome de Jesus que todo aquele que crê e foi batizado já é salvo, assim diz a sua palavra. Pai, eu consagro este pão agora em nome de Jesus, que nós trazemos a nossa memória, que traz a nossa memória. Ali, Senhor, aleluias, o tempo que o Senhor passou, tudo aquilo, o sofrimento, as pisaduras, as mentiras, calúnias, as lanças, Senhor, que foram ferir o seu corpo, a chibatada que rasgaram o seu corpo, o sangue derramado, Senhor, aleluia, que o Senhor derramou por cada um de nós, para nos dar vida e vida eterna, para nos salvar e resgatar da morte para a vida eterna. Pai, também apresento e consagro este pão, declarando em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor teve como homem, sendo Deus se fez como homem para nos salvar e nos resgatar e sofrer tudo, aleluia, que nós, Senhor, aleluia, que era nosso como merecedor, o Senhor recebeu na carne para nos dar a liberdade e a salvação. Pai, eu quero colocar esse cálice agora, Senhor, que é esse suco ou esse vinho representado, Senhor, que representa e traz a nossa memória o sangue que foi comprado, o sangue que nos comprou, que nos resgatou, que nos salvou, que foi derramado, Senhor, naquela cruz do Calvário, em prol da nossa vida, da nossa alma, da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa transformação e da nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos comprou e por isso nós somos chamados de filhos de Deus. É em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus que eu consagro este pão, consagro este suco e declaro em nome de Jesus que nós já somos abençoados. Juntos ceemos e juntos adoraremos a Jesus. Amém? Não deixe de cantar um hino antes e não deixe de cantar um hino depois, em celebração, em gratidão a Jesus e a ceia do Senhor. Amém? Continue sendo abençoado. Quero dizer que eu amo vocês em Cristo Jesus. E um beijão de todos os irmãos da Igreja Resgate e de toda a minha família e de toda a minha casa. Amém? Continue sendo abençoado e edificado por essa palavra. Glória a Deus.